A gente vai ouvir a Renata Kaumann, que é a diretora de elenco, responsável pelo Elenco Digital, que é uma plataforma que associa tanto atores quanto produtores, fazem com que essas pessoas se encontrem para participar das produções, e vai explicar para a gente um pouquinho sobre essa questão da direção do elenco. Renata, o que faz exatamente? Como é que é o trabalho do produtor de elenco, desde o comecinho até a aprovação de um talento? Uma pergunta bem complexa, vou tentar resumir muito rapidamente aqui, mas basicamente lê o roteiro, levanta opções de personagem, apresenta diversas opções de atores e talentos para o diretor, e faz várias audições, dirige muitas audições, testa os elencos e propõe de forma coesa para o diretor as opções para ele embasar as escolhas. Normalmente, isso parte também de um protagonista ou de outros nomes que estão no elenco para você poder compor um melhor elenco. Isso agora é que está sendo premiado, essa direção de elenco, como você compõe esse time que depois te dá um resultado tão coeso e tão afinado quando você vê na tela. Não dá para falar muito do processo, porque é um processo longo de meses e são várias atribuições, mas basicamente é o profissional que seleciona talentos e apresenta ao diretor para, junto com as pessoas que tomam decisões, conseguir compor a melhor lista de elenco e talentos que vão dar vida a cada um dos personagens. Muito bem. Deu para entender, professor? Foi boa a explicação da Renata? Boa explicação, e é interessante que por essa explicação, Valor Sentimental tem um elenco com pelo menos duas atrizes para o prêmio, né, de atriz coadjuvante, um ator coadjuvante e a atriz principal. Então são 4 indicações para Valor Sentimental só para o elenco. Nossa. Porém, então, curiosamente, não está indicado para melhor elenco. Vai entender, então, professor? Pois é verdade. A questão que eu coloquei justamente inicialmente, quer dizer, quais são os critérios? Quer dizer, se esse elenco, cuja academia não é, indica, aliás, não é, um elenco bastante enxuto. Exato. Bastante enxuto. Exato. Nesse elenco bastante enxuto, você tem 4 concorrendo. Exato. Ali, ou o Oscar principal, ou o prêmio, né? O Oscar principal, ou a coadjuvante. Então, é verdade, é uma boa relação. Eu realmente fico aqui dúvida, pensando. Né? Não, eu acho que é claro que tem critérios ali, a gente. Claro. Né? Não é uma coisa arbitrária, claro. Mas me incita a curiosidade. Perfeito, professor. A Mayara acompanhou o que a. Fã dele, assim, de carteirinha. Labirinto de Fauno. Labirinto do Fauno, acho que eu assisti umas bonito. 30 vezes. Bom, pessoal, enquanto a gente vai esperar a próxima categoria dentro da cerimônia, a gente tem uma das categorias bastante importantes para a gente esse ano, que é a melhor fotografia, na qual o nosso querido Adolfo Veloso concorre por ter dirigido a fotografia de Sonhos de Trem. E muita gente não sabe como avaliar o que é a fotografia, né? A gente fala assim, é uma fotografia, mas é uma foto, mas dentro de uma produção cinematográfica, o que é isso? E eu conversei com o diretor de fotografia, Enio Berwanger, que vai explicar um pouquinho pra gente. Direção de fotografia. Você pensa, fotografia, você sabe o que é? Uma foto que a gente faz aqui com o celular. Mas dentro de uma produção audiovisual, o que é essa direção de fotografia? A gente recebe aqui o diretor de fotografia, Enio Berwanger, que vai falar um pouquinho sobre isso. Olá, Enio. Obrigada por participar aqui da cobertura do Oscar da TMC. Eu vou logo perguntando, para o público que não sabe exatamente o que se observar na hora de falar de direção de fotografia. O que é isso? O que a gente tem que olhar nessa hora? Fotografia, Estela, é uma junção de fatores. Estético, né, a parte estética, que é onde a gente define, depois de ler e estudar o roteiro, define que tipo de movimentação de câmera a gente vai ter, que tipo de luz a gente vai ter, que tipo de cor de filme a gente vai ter, o que a gente precisa passar nesse roteiro, em cenas específicas, se a movimentação de câmera tem que causar um drama, uma tensão ou uma alegria.
A luz, a mesma coisa, a gente tem que criar um clima de acordo com o que o roteiro pede. Né? Se é um clima denso, se é um clima pesado, se é um clima alegre, se é externo, se é interno. Então, assim, a direção de fotografia, junto com a direção de arte e junto com quem está dirigindo o filme, toma essas decisões. A gente propõe, lê o roteiro, estuda, pensa e propõe maneiras de contar essa história. E a direção, o diretor ou diretora conversa com a gente estuda o roteiro e acha o caminho para contar essa história da melhor maneira possível. Então, assim, a atribuição de quem está fazendo a direção de fotografia é essa, é propor uma maneira de contar essa história, esse roteiro. Duas pessoas trocando saliva e também os cantores. E a gente comentou que eles cantam diversos tipos de música, porque a música é uma coisa muito importante dentro de uma produção, né? A gente conversou aqui com o André Abujanra, que é ator, compositor, e para falar um pouquinho sobre essas duas categorias, trilha sonora e melhor canção original. André Abujanra, dispensa apresentação, né, André? Ator, músico, cantor, compositor, já compôs muita coisa, muita trilha para cinema. O que você está achando desses indicados ao Oscar? Qual que é a sua aposta aí de quem ganha o Oscar de melhor trilha original? E também de melhor canção? De trilha sonora original, para mim não tem para ninguém. É o Hamlet. Eu sou muito romântico, né? Então, quando tem trilha grande assim, com orquestra, com poesia assim, aí eu não sei se é esse que deve ganhar. Mas que o meu coração mais gostou foi a trilha sonora do Hamlet, que pegou forte. Eu gosto muito do Sirat, né? Aquele filme doido. Não pode falar nada, porque senão o pessoal que não viu estraga o filme, mas como não está concorrendo a melhor trilha sonora, que é uma trilha bem legal também, eletrônica, maluca, eu vou com certeza votar nesse Hamlet aí. Melhor canção original, para mim, é difícil, eu estou entre duas. Entre o Lie to You, que é de um filme muito legal, é um blues muito maravilhoso, e do Train Dreams, que o Nick Cave e o Bryce Dessner, né? Eu gosto muito da música do Nick Cave, mas meu filho toca blues, e esse filme é muito legal, então a gente fica meio comparando o filme com a música, mas eu acho que eu fico com o Train Dreams do Nick Cave mesmo. E as outras eu não gostei muito não, ela meio uma coreana, a Danny Warhol, não sei se é assim que fala, não gostei muito não. E Abu, dentro desses tantos projetos em que você trabalhou, como é que é esse processo de criação de uma trilha sonora de um filme? Então, fazer trilha para cinema, eu já fiz 99 longas, né? Então eu já tive vários tipos de como que se faz trilha de cinema, é muito complicado responder para mim. Porque, para mim, cada filme é um ser humano, é uma alma. É a junção de todos os artistas que fazem uma alma, assim, para mim. É meio difícil responder essa pergunta. Mas, tentando respondê-la, a gente faz... Geralmente, 99% das vezes, o filme chega pronto pra gente. Quem mais vê um filme é o editor e o cara que faz a música, tipo eu. Então a gente fica maluquinho para fazer o melhor trabalho possível. Agora, como é feito, depende. O Bicho de Sete Cabeças eu usei pedra, coisas do Arnaldo Antunes, e o Castelo Rá-Tim-Bum, o filme, eu usei orquestra sinfônica. Então, cada filme, para mim, é uma experiência. Cada filme é um ser humano, para mim. O desafio é imenso. Fazer música para cinema é realmente entender
todo o mecanismo que é de todos os artistas, né? Cinema são todas as artes juntas. É muito bonito fazer cinema. E é muito difícil também, porque você tem que fazer tudo se encaixar, né? E fazer música é bem complexo. Eu amo fazer isso. Bom, gente, e acabou de sair o Oscar para melhor ator coadjuvante. Quem venceu foi Chico. Pietra, por enquanto esse empate no curta é inusitado, né? Empate é uma coisa que a gente nunca espera. A gente tem aqui o ranking dos mais indicados, só que de repente quando 2 ganham, você fala assim, podia acontecer em melhor ator também, né? Podia acontecer um empate. Porque assim a gente garantia a nossa chance. Podia ter acontecido no melhor elenco, não podia? Eu acho. Podia. Querida, muitíssimo obrigada. A gente volta a se falar daqui a pouquinho. A gente tem aqui agora... Eu fiz uma entrevista com o Pipo Cordeiro, que ele é roteirista, e ele elogiou muito a produção de O Agente Secreto, afirmou que considera o melhor filme da carreira do diretor Kleber Mendonça Filho. Daqui a pouquinho, acho que talvez um pouco mais pra frente, a gente tenha o prêmio aí de melhor roteiro, mas a gente pode já ir ouvindo o que o Pipo Cordeiro contou pra gente. Do roteiro do nosso grande concorrente brasileiro, Agente Secreto? Eu acho que é o melhor filme do Kleber Mendonça, que eu sou muito fã. Como eu falei, né, eu acho que a internacionalização do Oscar foi muito boa para os Oscars. O roteiro só não é o melhor do filme porque o Kleber dirige com uma precisão absurda, as atuações são maravilhosas, então eu acho que o roteiro está no mesmo nível de como tudo que é perfeito desse filme. E o Agente Secreto, espero que sem uma torcida pacheca e nacionalista, vamos dizer assim, me parece o melhor filme da categoria. Então, vou torcer muito e tomara que venha mais um aí pra gente. Tem uma categoria no Oscar que é chamada de design de produção, que as pessoas confundem, não sabem exatamente o que é. A gente conhece como direção de arte, né? Eu conversei com o Rodrigo Castelar, que é produtor de cinema aqui, já produziu grandes filmes do cinema nacional. O último foi agora O Homem com H, que fala da vida do Ney Matogrosso. Vamos conferir um trechinho? Quais você acham que são os maiores desafios atualmente para se produzir filme aqui no Brasil? Produzir cinema no Brasil é um desafio, como toda a produção cultural brasileira. A nossa indústria cinematográfica viveu uma espécie de montanha-russa ao longo das últimas décadas, passando por diversas fases, entre altos e baixos. A última delas teve início no início dos anos 2000, com o chamado Cinema da Retomada. E essa fase coincide com a criação da Agência Nacional do Cinema, Ancine, que passou a organizar os investimentos do país na produção cinematográfica. E desde então é uma área e uma indústria que vem crescendo de forma consistente, sólida, ao longo dos últimos anos, gerando dezenas de milhares de emprego e movimentando centenas de milhões de reais todo ano. Tanto na produção cinematográfica, com os serviços, consumos, quanto na exibição, nas salas de cinema. Eu diria que hoje a exibição é um gargalo importante da nossa indústria. A título de comparação, o México, por exemplo, tem mais de 5 mil salas de cinema e é um país de um tamanho parecido com o Brasil, 6 mil salas. O Brasil tem 3 mil. Então a concorrência com a produção internacional, especialmente americana, é muito grande e os filmes têm bastante dificuldade de encontrar espaço. Nos últimos anos chegaram os streamings, que também trouxeram uma nova gama de produção e de maneiras de produzir e recursos disponíveis para a produção brasileira, com também bastante sucesso, tanto na produção de filmes quanto de séries e produtos culturais audiovisuais brasileiros. Tom Cruise, né? Não? Pois esse foi o Rodrigo Castelar falando um pouquinho pra gente do que é produzir cinema no Brasil. Professor, tem mesmo, né, essa dificuldade. Uma das dificuldades é manejar o orçamento, né? O produtor tem essa figura, né, do cara que vai atrás dos patrocínios, que distribui entre os departamentos, e quando falta dinheiro, como é que escolhe? O que a gente faz com esse dinheiro? Então, mas aí, claro, no caso do cinema brasileiro, você tem, né, diversos caminhos, né? Ele comentou aí sobre a Ancine e tal, mas hoje o que eu acho mais interessante a esse respeito é como as produções elas estão se internacionalizando. Então, por exemplo, o próprio filme do Kleber é um filme, uma coprodução, né, internacional. Então tem esse momento, né, atual, né, do cinema brasileiro com produções, com investimentos, né, com participação de outros países. Agora,
A grande dificuldade realmente é aqui, para você ter orçamento para filmar aqui, muitas vezes, o chamado cinema independente, ou cinema mais alternativo, mais autoral, aqui no Brasil. Então, realmente, essa dificuldade e a questão da produção aí passa a ser uma questão crucial. Muito bem. A gente tem agora no palco